As bem-aventuranças, elas fazem parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, como temos visto, uma compilação de ensinos de Jesus, de ensinamentos, de falas, de revisões do texto bíblico apresentadas por Jesus e unificadas por Mateus num conjunto amplo. Nós já vimos isso. E a primeira parte, como é um conjunto muito amplo de ensinamentos, nós dividimos em parte nesse nosso exame. E a primeira parte, as bem-aventuranças, que significa vocês serão felizes se. Ou seja, a felicidade é condicional, depende da sua atitude, pelo menos espiritualmente falando. Semana passada vimos as 4 primeiras. Vimos que tudo começa pela compreensão, pelo reconhecimento da nossa pobreza espiritual, de que precisamos do Espírito Santo de Deus para conseguirmos fazer tudo aquilo que nos levará a uma vida bem-sucedida, uma vida feliz. Tudo começa com o reconhecimento da nossa dependência de Deus. E na semana passada vimos que este reconhecimento leva a uma tristeza pelo reconhecimento da sua natureza, da sua condição, mas você terá suas lágrimas enxugadas pelo Espírito Santo, e esse mesmo Espírito vai lhe dar a mansidão para que você possa viver bem. E então será despertado em você a fome e a sede pela justiça de Deus. Fome e sede por justiça é um fruto do Espírito, per si. E aí eu lhe pergunto, você tem fome e sede do quê? Porque é a sua fome, a sua sede que vai guiar as suas escolhas. A sua vida vai se direcionar conforme as necessidades que você perceber para a sua própria vida. Você tem fome e sede de quê? Se você quiser maiores detalhes, veja o vídeo da mensagem da semana passada. E foram as 4 primeiras bem-aventuranças. Vamos agora às seguintes, aquelas que estão em Mateus, ainda no capítulo 5, versículos 7 a 12. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois, da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, vocês estão sendo perseguidos. Misericórdia! O que é isso? É o perdão sendo posto em prática. Um exemplo, para mim, um grande exemplo do significado de misericórdia é exatamente aquilo que impede Deus de nos destruir. O que leva Deus a ouvir de Abraão esse pedido: Senhor, poupa a cidade por conta de 50, tá bom. Poupa por conta de 45, ok. 20, tá bom. E 10, tá legal. E aí Abraão parou e Deus foi embora. E não tinha 10, e aí todo mundo morreu. Mas a misericórdia do Senhor é que permite, por exemplo, como também citei, que a cidade de Nínive fosse poupada. Porque, havendo arrependimento, Deus age com misericórdia. E um grande exemplo disso
está em Lamentações 3. Se você estiver muito feliz, você acordar muito feliz um dia e falar assim, hoje estou muito feliz, vamos baixar, o meu nível de felicidade está alto demais. Vá ler o livro de Lamentações. Quando você terminar esse livro, eu garanto para você que você vai estar muito para baixo. Porque o livro é muito barra pesada. É só pancada. Mas tem uma pérola de grande valor no meio de tanto choro e ranger de dentes. Que é exatamente o capítulo 3. Eu não vou ler o capítulo todo, mas essa citação justamente nos mostra a misericórdia de Deus em ação. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, elas não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Está vendo? A gente pode ter esperança de que mesmo sendo impuros, mesmo sendo injustos, ímpios, ainda assim, o Senhor, na sua misericórdia, pode não nos consumir. Podemos não virar pó. Podemos ver a nossa sociedade superar esse momento difícil que ela está vivendo, graças à misericórdia de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. E nós agora, né, graças às misericórdias de Deus, é que não somos consumidos. Mas as bem-aventuranças, elas nos chamam para que nós também sejamos misericordiosos, como Deus é conosco. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão, alcançarão, receberão misericórdia. E a melhor forma de nós entendermos na prática o que significa isso é olhando o que Jesus falou sobre o mesmo assunto em outros lugares. Vejam, atenção, misericórdia é um assunto tão importante que Jesus, no próprio Sermão do Monte, falou sobre isso em mais 2 ou 3 outras ocasiões. Não satisfeito, ele, em outros momentos dos seus 3 anos de ministério, ele foi lá e falou sobre misericórdia de novo, sobre a importância, a necessidade de sermos misericordiosos. Isso atinge a sua vida. Então, cuidado com isso. Por isso, eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18 é uma parábola contada por Jesus. Eu não vou contar a parábola toda, né? Mas em que contexto se insere o que nós leremos agora? Estava havendo uma disputa sobre a questão do perdão. E então, versículo 21, Pedro se aproxima de Jesus e lhe pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Gente, é óbvio que Jesus não estava aqui dizendo que você tem que andar com uma agenda e colocar o nome de cada pessoa na agenda e ficar marcando, fazendo xizinho na agenda para cada vez que você teve que perdoar aquela pessoa até chegar a 490 vezes. Certamente não é isso. Aqui ele está usando uma figura de linguagem, porque 7 é um número da perfeição. Então é 70 vezes 7, 7 vezes 7 vezes 10, que é o número da inteireza. Então é todo um jogo de linguagem que Jesus está usando. Ele está querendo dizer que nós devemos perdoar sempre. E para que ficasse claro o que ele estava dizendo, então Jesus lhes conta uma parábola. Versículo 23, por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos.
Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Pagará nada. Se a dívida era impagável, como é que ele pagaria? Vocês acham que se o Senhor lhe desse mais prazo, ele conseguiria pagar? Claro que não. Claro que não. E o Senhor também sabia disso. Então, quando o Senhor ouve aquilo, ele teve compaixão daquele servo e lhe cancelou a dívida. Ele não deu mais prazo, né? A gente vai lá no banco, a gente quer rolar a dívida, né? Gerente, puxa, olha só, me dá só mais um pouco de prazo que eu pago. Naquele tempo, as pessoas, quando não pagavam, eram vendidas como escravos para trabalharem e pagarem a sua dívida trabalhando, né? E depois vinha o ano do jubileu e essas pessoas eram libertadas. Agora não, agora você continua pagando juros sobre juros e você nunca vai ser libertado. Você vai estar sempre lá pagando juros sobre juros. O que é que aquele senhor fez? Ele deu mais prazo? Ele liberou mais um crédito? Não. Ele renegociou a dívida? Não. Ele cancelou a dívida e o deixou ir. E se você ainda não percebeu, essa parábola está falando de você. Porque quando você nasceu, você já nasceu com uma dívida impagável. Todos nós que somos descendentes espirituais de Adão, herdamos a dívida de Adão. Pois se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. E Adão morreu. E nós já nascemos mortos. Espiritualmente falando. Nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos criaturas de Deus. Nos tornamos filhos quando cremos no Senhor Jesus. Então, ao nascermos, já herdamos uma dívida impagável. E chegamos diante do Senhor, e se chegarmos diante do Senhor e implorarmos ao Senhor como aquele homem fez, e implorarmos em nome do Senhor Jesus, teremos a nossa dívida cancelada, como aquele homem teve. Mas aí, versículo 28, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo. Porque dívida sufoca a gente, não é verdade? Agarrou e 100 denários, um denário era o salário padrão de um dia de trabalho. Era um denário. Ele estava devendo 100 dias de trabalho, 3 meses, é muita grana, mas não é impagável. Pode ser pago, dá para renegociar essa dívida, dá para fazer um refis dessa dívida. Mas ele não quis saber, agarrou o seu conservo pelo pescoço, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou, olha só, ele fez a mesma coisa. Caiu de joelhos ao chão, lhe implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Mas todo mundo fica sabendo. Todo mundo sempre fica sabendo. A palavra de Deus é muito clara. Não há nada que você faça em oculto que um dia não vai ser apresentado a todos no alto dos telhados, como num outdoor. Tem muita gente que tem falado atrocidades terríveis na internet, achando que são ali anônimas, só porque criaram um perfil fake. Tadinhos. É tão fácil rastrear alguém. Mas eu uso VPN. Tudo bem, eu também. E daí? É muito fácil você quebrar a segurança de uma VPN dessas domésticas. Vocês conseguem pegar aqueles hackers cascudos, não vão pegar você? Que você criou lá um perfil fake só para ficar xingando os outros na internet? Não, amigo.
Cuidado com o que você faz, porque tudo um dia será revelado. E os conservos daqueles 2 homens viram aquilo, ficaram horrorizados com o que viram e foram contar para o Senhor. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo de volta e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do teu conservo, como eu tive de você? Você não deveria ter tido misericórdia, como eu tive de você? Irado. E é Jesus que está falando isso, hein? Não é Paulo, não. Porque está meio na moda de dizer que esse negócio de cobrar dos outros, isso é coisa de Paulo. Isso é coisa do Antigo Testamento. Jesus é só paz e amor. Não é não, hein? Isso é Jesus que está falando. Irado. O seu Senhor entregou-o aos torturadores. Uau! Jesus está falando, está comparando o Senhor que envia um servo mau na mão dos torturadores. Não está parecendo com Gandhi, não. Até que pagasse tudo o que devia. Assim, olha as palavras de Jesus. Assim também lhes fará o seu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Aí cabe uma pergunta reflexiva. Pare e pensa, fecha os seus olhos agora. Pensa um pouquinho na pergunta que eu vou te fazer. Você tem sido misericordioso? Você tem perdoado a dívida do seu irmão para com você? Cuidado. Não deixa de perdoar, não. Essa foi a 5ª bem-aventurança. Você será feliz, bem-aventurado, se for misericordioso. Porque assim você obterá misericórdia. Mas, temos que continuar. E seguindo em frente, você será feliz se for puro de coração. Pois então você verá a Deus. Uau, ver a Deus é a razão de ser da religião. Religare, reunificar o homem com Deus, o seu Criador, é tudo que nós queremos, ou pelo menos deveria ser, né? A razão da gente se mover na vida é ver a Deus. E para vermos a Deus, nós precisaremos ser puros de coração. Aí fica difícil, né? O que isso quer dizer? Vamos ver, o que Jesus estava querendo dizer com isso? A melhor forma de tentarmos entender é deixando Jesus falar. E aí, ainda em Mateus, agora no capítulo 15, uma passagem um pouco mais longa, que eu não vou ler toda. Jesus é a tradição judaica. Nessa passagem, Jesus entra numa disputa com os líderes religiosos, os fariseus, por conta de um ritual, uma lei ritual que deveria ser observada pelos discípulos de Jesus e eles não observavam, que eram as abluções, né? A limpeza cerimonial. Antes de comer, lavar as mãos, antes de entrar no templo, lavar os pés, toda uma série de atitudes rituais para purificar as pessoas. E aí os fariseus estavam questionando, porque os discípulos de Jesus não estavam cumprindo aquela lei ritual. Uma prova de que realmente a lei ritual foi abolida por Jesus, como vimos na primeira mensagem dessa série, mas a lei moral não, só a lei ritual. Porque a lei moral é baseada nos 10 mandamentos. E aí,
nesse contexto de disputa sobre o que torna o ser humano impuro, Jesus disse o seguinte, versículo 10. Como eu disse, eu não vou ler a passagem toda, vou direto no versículo 10. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. As coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Olha o decálogo aqui. Olha a lei moral aqui. Não, meus irmãos, não é a lei ritual, cerimonial, que se não for cumprida, vai deixar vocês impuros. Não, mas se vocês não cumprirem a lei moral, vocês ficarão impuros sim. E da onde sai essa impureza? Do seu coração. É de lá que sai. Não é de fora. Não vem de fora para dentro. Sai de dentro para fora. E aí Jesus disse isso, que na época foi uma heresia. Era uma heresia isso. Como assim? Não é para cumprir a lei ritual? Não. Vocês têm que se preocupar com o que é do âmago das pessoas, do coração, o que importa é o coração. São essas coisas que tornam o homem impuro. Quem for impuro de coração não verá Deus. E aí, como é que a gente vai resolver com essa parada? Como é que a gente vai dormir com esse barulho? Porque eu não posso falar por você, mas eu sei que brota impureza do meu coração. Brota sim. E isso me deixa muito angustiado, quando eu vejo esse tipo de coisa sair daqui. Quando eu percebo que há um abismo me separando da face de Deus, pois se meu coração não for puro, eu não verei a Deus, eu quero ver a Deus. Como resolver esse problema? Como purificar meu coração? E aí, eu me lembro do salmo que Davi fez quando foi flagrado no pior conjunto de pecados que ele poderia ter cometido. Cobiçou a mulher do próximo, adulterou com a mulher do próximo, escondeu o que fez com ela, tentou jogar o filho na conta do comandante, fiel comandante do exército dele, que estava lá lutando enquanto ele estava lá traindo o cara com a mulher dele, tentou jogar nas costas do cara, o cara não aceitou, mandou matar o sujeito, mafioso, e depois disso tudo, fez de conta que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Não estava tudo bem. Mas como que um homem que faz todas essas coisas pode ter sido chamado por Deus de um homem segundo o coração de Deus? Como? Da mesma forma que qualquer um de nós também pode ser chamado de uma pessoa com um coração segundo o coração de Deus, se fizermos o que aquele homem fez. E o que ele fez? Está aqui no Salmo 51. Então, vá lá nos Salmos. Salmo 51 é um salmo para você refletir. Porque João foi muito claro, na primeira carta dele. Se você disser que não tem pecado, você está mentindo. Porque todos pecam. Então, todos nós nos tornamos impuros ao longo do dia. Abriu o olho, pronto, já começou. Então, fazer o que diante disso? Já que queremos ver a Deus. Olha só com o que Davi começa. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões,
lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Eu mereço ser eliminado, exterminado, consumido. Mas eu clamo pelas tuas misericórdias, para que o Senhor não me consuma. E vejam que Davi falou isso antes de Jeremias. Jeremias é 400 anos posterior a Davi. E ele então, olha a honestidade de Davi. Purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é tua sentença, tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que nasceu, como nós. Sim, desde que me concebeu minha mãe, porque a vida começa na concepção, né? Nós cristãos pensamos assim. Desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. O Senhor deseja a verdade. Não existe esse negócio de que os fins justificam os meios e de que você pode usar a mentira visando um bem maior. Não existe bem que venha da mentira. E não existe isso, porque a mentira é do diabo. Então, uma das maiores mentiras, a maior mentira do diabo é convencer a gente que ele não existe. E a segunda maior mentira dele é convencer a gente de que os fins justificam os meios. Não justificam, não. Não justificam. Porque se o seu meio para alcançar um fim for pecaminoso, o teu fim também será pecaminoso. Não sai coisa boa de pecado. Não sai. E a mentira é pecado. O que Deus espera de nós é verdade. Verdade. Jesus ainda disse para os fariseus: vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos de Satanás. Porque Satanás é o pai da mentira. Quem mente, como vocês, que não param de mentir, é filho do diabo. Então, muito cuidado com quem usa a mentira como método. Tá? Por melhor que sejam as suas intenções, não vai dar coisa boa daí. Seguindo o versículo 4, contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, tens razão em condenar-me. Versículo 7, purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste irão exultar. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro, ó Deus. Olha o coração puro aí. Quer ter um coração puro? Clame ao Senhor, como Davi clamou. Mas você não sabe o que eu fiz. Foi pior do que Davi? Caraca! Adultério e assassinato foi pior do que isso? Não, pior do que isso não foi. Então não tem problema, que se o Senhor perdoou Davi, vai perdoar você também. Mas você tem que pedir. Então aquela ideia que a gente viu lá na introdução, de que vai em frente, vai ser feliz, não se preocupa com isso não, que você já está perdoado, não é bem assim. Para que haja o perdão, é necessário que haja o arrependimento. Sem arrependimento não tem perdão. Tem que ter arrependimento. E Davi está se derramando diante do Senhor
em busca desse perdão. Ele está se arrependendo genuinamente diante dele. Cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Sim, porque Jesus disse, se você me ama, você cumprirá a minha vontade. Eu amo a meu Pai, eu cumpro a vontade dele. Não adianta a gente dizer que ama a Deus e não obedecer à vontade dele. A gente está se enganando. Uma vez de coração puro, restaurada a alegria da salvação. Olha só, isso parece até coisa de crente. Devolve-me a alegria da tua salvação. Muitos de nós, às vezes, perdemos a alegria da salvação. A gente se esquece daquele momento maravilhoso em que a gente se conscientizou de que estava morto em nossos delitos e pecados, e que veio o Senhor e nos resgatou pela graça, mediante a fé. E resgatados, nos tornamos novas criaturas. Vivemos de novo, passamos a ter esperança. Mas com o tempo a gente se esquece. Davi também se esqueceu. E ele pediu isso, renova em mim a alegria da tua salvação. E então eu poderei lhe obedecer. E não só lhe obedecerei, como ensinarei os teus caminhos aos outros. E aí eu lhe pergunto mais uma vez. Antes eu lhe perguntei se você estava sendo misericordioso. Agora eu lhe pergunto, você tem buscado a purificação do seu coração? Porque sem ela, você não será bem-aventurado, não será feliz, portanto, e também não verá a Deus. E aí vamos para a próxima, porque são muitas, eu amaria poder ficar me estendendo em cada uma delas, mas o tempo não me permite. E aí, vamos para a terceira da noite, você será feliz se for um pacificador. Uau, essa é muito necessária para esses dias, hein? O timing de Deus é fantástico. Não é exatamente isso que a gente está precisando mais hoje? Gente que entra na discussão para apartar, que joga água fria na fervura, em vez de ficar jogando querosene no fogo? Bem-aventurados serão vocês, felizes serão vocês, se vocês forem pacificadores. Isso é uma coisa tão maravilhosa que você será até identificado como um filho de Deus. Porque Jesus era um pacificador. Ele é o Filho de Deus. E nós seremos identificados com ele. Aliás, não é isso que significa ser cristão? Ser identificado com Cristo? Não tem como a gente ser identificado com Cristo se a gente não for um pacificador. Mas não tem como sermos pacificadores se agirmos pela carne, se agirmos pela nossa natureza humana. Para que possamos ser pacificadores, é necessário a mesma coisa que é necessária para sermos mansos, misericordiosos, amantes da justiça. O que é necessário? O Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, e por isso que eu volto a dizer, as bem-aventuranças, elas fazem parte de um conjunto. É uma sequência lógica. Não tem como você ser limpo de coração se Deus não for misericordioso com você antes. Se você tira uma dessas bem-aventuranças do seu contexto, ela perde o sentido. Vou dar um exemplo. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Não é qualquer pessoa que chora que será consolada. Não é. Será consolada a pessoa que tiver o Consolador na sua vida. É a própria palavra em grego. Ser consolado é estar com um Consolador ao seu lado. É a expressão grega que é usada, que é como vimos na semana passada. Então, se você não busca o Espírito Santo, você vai chorar e não vai ser consolado. A não ser que tenha alguma pessoa bacana do seu lado, que deita a cabeça aqui no meu ombro e tal, mas por Deus não vai ser não. Gente, não tirem o texto do contexto. E aqui é uma sequência, um conjunto de ensinamentos de Jesus. Eles são interligados e tem uma sequência lógica.
se estivermos andando pelo Espírito, o Senhor nos capacitará a sermos pacificadores. Como? Como conseguiremos isso? Antes, por que é tão necessário termos pacificadores? Óbvio, né? Pergunta óbvia. Porque o mundo está em guerra. Não estou falando só da guerra da Ucrânia, né? Não estou falando só da guerra civil do Irã, em que o povo se levantou contra o governo teocrático iraniano. E as pessoas estão sendo mortas na rua. Jovens estão sendo mortos na rua pela polícia de costumes do regime iraniano. Não estou falando só de problemas os mais diversos. Nós estamos vivendo uma guerra que é uma guerra espiritual. Nós estamos vivendo uma guerra política no Brasil. Guerra em todos os lugares. Mas de onde vêm todas essas guerras? Tiago nos explica de onde elas vêm. Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 12. Mais uma vez, não lerei tudo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, mas quando pedem, não recebem, porque pedem pelos motivos errados, para gastarem seus prazeres. Gente, as guerras, segundo Tiago, irmão de Jesus, né? Meio irmão de Jesus, na verdade, irmão por parte de mãe, as guerras são fruto da cobiça do nosso coração ímpio, impuro. A gente acabou de ver aqui que é do coração, Jesus falando, é do coração que vem um monte de coisa que gera contenda, guerra, disputa. É de lá que vem. Nós não somos assim porque o meio é assim. Nós somos assim porque somos assim. Toda essa teoria que diz que o homem é fruto do meio, ela é baseada numa série de suposições que a ciência já comprovou falsas. Quando Jean-Jacques Rousseau, lá no final do século XVIII, formulou a sua teoria, que é conhecida como a teoria do bom selvagem, que nas sociedades dos indígenas primitivos, todo mundo vivia em harmonia, todo mundo compartilhava tudo. Ele teve essa ideia mirabolante sem nunca ter posto o pé nas Américas, para comparar com a realidade o que ele estava imaginando. Estava só reproduzindo o que ele ouviu falar. Só que, se existe uma sociedade primitiva, talvez a sociedade mais primitiva ainda existente hoje é a dos Yanomamis, aqui no Brasil, entre Brasil e Venezuela. E estudos etnográficos dos Yanomami já comprovaram que não tem esse negócio de bom selvagem, não. Lá é lei da selva. O índio mais forte tem os melhores recursos, a maior quantidade de mulheres. Os índios mais fracos ficam com o que sobra. E ponto final. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, mas é o bom selvagem só na cabeça do maluco do Rousseau. Aliás, né, o Voltaire, que também não era lá flor que se cheire, mas o Voltaire disse numa carta que eles ficavam brigando entre si por cartas abertas em jornais, os dois. É muito divertido ver a troca de cartas dos dois. Aí, diante dessa teoria maluca, estapafúrdia do Rousseau, o Voltaire disse assim, lendo essas coisas que você escreve, me dá vontade de cair no chão de 4 e comer grama. Aí o outro respondeu na mesma, mas deixa isso para lá. O que interessa aqui é o seguinte, todo um conjunto, todo um arcabouço ideológico foi construído em cima da ideia de que se você impuser aos seres humanos uma sociedade igualitária,
não haverá mais cobiça, porque todo mundo terá a mesma coisa. Só que isso é baseado numa pressuposição falsa, de que a cobiça vem de fora para dentro. Não, ela vem de dentro para fora, então não importa. Você pode ter tudo igualzinho e ainda assim haverá cobiça, porque virá de dentro da pessoa. É o pecado e nós nascemos com ele. Não tem para onde fugir. Nós não temos como fugir de nós mesmos. Nós só podemos nos arrepender, clamar ao Senhor pelas suas misericórdias e buscar a transformação dia após dia. Então as guerras vêm do que nós somos. Nós somos os causadores das guerras. Nós, seres humanos. Na luta pelos nossos, na busca pelos nossos prazeres. E como nos tornarmos pacificadores? Versículo 7 do Tiago 4. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Não acabamos de ver isso? Não acabamos de ver Davi pedindo a Deus que purificasse o coração dele? Vejam como está tudo interligado. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, disse Tiago, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Agindo dessa forma, fazendo o que Tiago nos recomenda, de nos humilharmos diante do Senhor, como Davi fez, buscando a purificação do nosso coração, dessa forma, pela presença, pela ação do Espírito Santo, nos tornaremos pacificadores e ficaremos tão parecidos com Jesus que seremos chamados filhos de Deus. E o grande exemplo vem de Jesus, porque lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Olha só, então, que coisa incrível. Jesus, Deus, para poder nos salvar, morrendo no nosso lugar, teve que se tornar semelhante a nós. Ele se tornou semelhante a um ser humano. Ele se tornou um filho do homem. O filho do homem veio para salvar. É o que diz os evangelhos. Deus, filho de Deus, que se torna filho do homem para nos salvar. Semelhante a um homem para nos salvar. Nós, pela transformação do nosso coração, ao sermos cobertos pelo sangue deste que se assemelhou a nós, nos tornamos semelhantes a ele. Olha essa dupla semelhança. Ele se torna semelhante a nós e, por meio dele, nos tornamos semelhantes a ele. E assim, poderemos viver juntos eternamente. É exatamente esse o convite que Deus nos faz. O seu Filho obedeceu ao Pai e se sacrificou por nós. E nós, ao obedecermos ao Pai, nos tornaremos semelhantes a Jesus. Você quer ser identificado como um filho de Deus? Como alguém semelhante a Jesus? E, finalmente, e eu sabia que não daria para me aprofundar nessa quarta, né, até pelo número de páginas que eu já estava aqui, você será feliz se você for perseguido por causa da justiça
de Deus. Porque se você se tornar semelhante a Deus, você vai incomodar. A luz incomoda quem quer viver na escuridão. A própria palavra de Deus diz isso. Na hora que você começar a brilhar a luz de Deus, vai ter gente que está nas trevas e que vai se incomodar com você. E essas pessoas vão começar a te perseguir. Mas bem-aventurado será você, feliz será você, se você for perseguido por causa da justiça de Deus. Se você for insultado ou caluniado, da mesma forma que foram perseguidos os profetas que viveram antes de você. Alegre-se e regozije-se, porque grande será a tua recompensa nos céus. O reino dos céus será seu. Concluindo, essa parte da primeira parte do Sermão do Monte, capacitados pelo Espírito Santo, poderemos ser misericordiosos, puros de coração e até mesmo pacificadores. Deus terá misericórdia de nós, nós veremos a Deus e seremos até identificados como filhos de Deus. Entretanto, assim como perseguiram a Jesus e aos profetas que vieram antes dele e aos seus primeiros discípulos que o seguiram, poderemos ser também perseguidos, insultados, caluniados, mas isso deve ser motivo de grande alegria para nós, pois receberemos uma grande recompensa nos céus e o reino dos céus será nosso.